Olá, meus amigos, meus irmãos de fé. Hoje estou aqui com a Folha de São Paulo. Você pode ver essa edição aqui. De que dia foi isso aqui? Quarta-feira, dia 29 de agosto. Esse jornal saiu, por exemplo, trazia esse título aí, né? Lê aqui para mim. Estou ao contrário aqui. Vaticano sabia de abusos, afirma procurador. Procurador. Então, o líder de investigação sobre padres predadores na Pensilvânia, nos Estados Unidos, afirma ter evidências, mas não acusa o pontífice. E tem aqui a reportagem. Depois aqui embaixo, o que chama bem a atenção, diz o quê? Francisco enfrenta guerra civil contra a ala conservadora da Igreja Católica. Olha só, isso aqui é o que mais me chamou a atenção nesse jornal, porque, como diz, uma guerra civil dentro da igreja, né? São Paulo, que é do artigo do Clovis Rossi, né? Está em curso em Roosevelt, colunista do The New York Times, chama de guerra civil católica. A salva potencialmente mais mortífera dessa guerra foi desferida pelo arcebispo Carlo Maria Viganò, que em carta acusou o Papa Francisco e seus antecessores de saber dos pecados do cardeal americano Theodore, que está agora afastado, e não obstante ter pedido conselhos dele para indicar prelados, que são bispos, né? Os pecados estão relacionados a abusos sexuais praticados por religiosos e ao acobertamento deles pela hierarquia da Igreja, a mais recente causa de crise no catolicismo. Toda crise é boa, né? Porque a crise ela purifica, né? Então, crise por crise não é motivo de assustar, de espanto, né? Agora, um bispo que se volta contra o Papa, aí é um caso de se espantar, né? Há especialistas que, em vez de guerra civil, preferem dizer que está em curso um putsch, acho que é assim que pronuncia, né? Tentativa de golpe contra o Papa. E aí a coisa vai ficando cada vez mais séria, né? É o caso de Michael C. Winters, pesquisador visitante do Instituto para Pesquisa Política e Estudos Católicos da Universidade Católica. Os lados da guerra civil, ou do putsch, como chama, não sei se está pronunciando certo, mas paciência, né? Estão bem definidos. Viganò, que é o bispo, é arcebispo, seria a ponta de lança dos conservadores, incomodados com certas aberturas, ainda que tímidas, do Papa em questões como homossexualidade, aborto, divórcio e a atitude ante o casamento de divorciados. Daniel Verdu, de El País, politiza ainda mais as cores da guerra, a ponto de depositar Viganò no colo da Tea Party, a ala hiperconservadora no Partido Republicano. Ele foi núncio apostólico em Washington, ou seja, embaixador do Vaticano nos Estados Unidos. Escreve Verdu: o epicentro da guerra contra o Papa procede da corrente tradicionalista da Igreja americana, vinculada ao Tea Party e a poderosos círculos de mídia próximos de Steve Bannon, que foi assessor de Trump e é o ideólogo da extrema-direita. A politização do conflito descarta o caso dos abusos sexuais e seu encobrimento como fonte da crise. A Folha, Winters, disse que o que chama de ataque coordenado ao Papa não tem nada a ver com os casos de abuso sexual. O especialista lembra que já houve outra ofensiva contra Francisco quando ele se mostrou condescendente com os homossexuais. Eles, os conservadores, montaram um ataque teológico ao Papa, mas não houve avanço. Agora estão tentando esse enfoque, acusar o Papa de não agir contra um prelado acusado de abusos, para reverter a decisão dos cardeais em 2013, o ano em que o argentino foi eleito. Depois vai continuando aqui a sua análise, né? Não vou ler tudo. Vocês podem procurar na internet, que tem os
os artigos, né, da Folha de São Paulo. E o que ele está dizendo aqui? Que existe uma guerra civil dentro da Igreja Católica, a ala progressista, a ala conservadora, a ala hiperconservadora, e eles estão procurando um motivo para tentar fazer com que a Igreja entre em crise e acabe com o pontificado do Papa Francisco. É isso que estão querendo, né? E se você não está muito antenado aí nessas questões, infelizmente existem essas coisas dentro da igreja. Por que eu estou falando disso hoje? Porque a nossa pergunta de hoje é a pergunta de número 142, isso mesmo, né? Que ela diz o quê? Podem os bispos agir e ensinar contra o Papa e vice-versa? Vamos ver isso nesse nosso vídeo de hoje, depois da nossa vinheta. Então, diante de tudo isso, o que o catecismo nos vai dizer? Que os bispos não podem agir, nem ensinar contra o Papa. Só o devem fazer com ele, unidos a ele. Pelo contrário, o Papa pode, em determinados casos, tomar decisões mesmo sem a concordância dos bispos. Muito bem. Essa é a tese, esse é o ponto principal. Os bispos não podem agir nem tomar decisões sem a unidade do Papa, sem estarem unidos ao Papa, mas o Papa pode tomar em determinadas situações, em determinados casos, né, tomar decisões mesmo sem a concordância do colegiado. Né? Por quê? Porque ele é o Papa. Efetivamente, o Papa está, nas suas decisões, unido à fé da Igreja. Existe algo que se chama o sentido comum da fé da Igreja, uma convicção fundamental nas coisas da fé, operada pelo Espírito Santo e corrente na Igreja, em certa medida, designada por senso comum da Igreja, isto é, aquilo em que se creu sempre, em toda parte e por todos, como diz São Vicente de Lérins. Então, essa é a dimensão da pergunta 42, dizendo que é ilegítimo ao bispo se levantar contra um Papa e principalmente sem ter provas. Porque hoje em dia a coisa está assim, né? Você acusa alguém e esse alguém que é acusado é que tem que provar a sua inocência. Só que a justiça não funciona assim. Quem acusa é que tem o ônus da prova, ou seja, quem acusa é que tem o direito e o dever, né, de provar aquilo que ele está acusando. Se eu sou acusado de alguma coisa, eu não tenho que me defender, eu não tenho que ir atrás da prova. Quem está me acusando é que tem que provar. O arcebispo acusou o Papa de acobertar, já de saber há muito tempo atrás, dos casos de abusos sexuais. Ele precisa, com essa acusação, ele precisa provar. E além disso, as outras acusações contra o Papa, que o Papa é condescendente com isso, com aquilo, que o Papa é progressista, que o Papa é comunista, e uma série de acusações. Todas essas acusações precisam de fundamento e precisam de provas, porque senão vira passeio. Né? E aí qualquer um diz o que quer, aqueles que interpretam do jeito que quer, e nós ficamos aí no meio desse fogo cruzado, né? Se é uma guerra, então nós estamos aí no meio desse fogo cruzado. A gente não pode ficar do lado A nem do lado B. Nós ficamos do lado da igreja. E como nós queremos ficar com a igreja, nós devemos estar do lado do Papa. Né? O Papa só não pode cometer uma heresia. Para ele cometer uma heresia, precisa ir contra algum lado daquilo que está no catecismo. Né? Precisa ir contra a fé. Se o Papa vai contra a fé, ele automaticamente deixa de ser o Papa, né? Porque não pode existir um Papa herege. Mas para que exista um Papa que cometa uma heresia, isso precisa ser formal, né? Isso precisa ser confirmado
precisa ser reiterado, né? Não é o caso, né? Então, que nós continuemos, né, nas nossas orações pelo Papa Francisco nesse tempo, que é um tempo de combate contra não aqueles que vêm de fora, também, né, mas mais ainda daqueles que estão dentro da Igreja Católica. Alguma coisa mais? Ok, então, até amanhã, até nosso próximo vídeo. Até mais.